Você já se perguntou por que você atrai para sua vida situações que jamais você escolheria conscientemente? E você já se perguntou por que isso continua acontecendo, mesmo você sendo uma pessoa que busca o autoconhecimento, que estuda, que faz um trabalho interno há anos? Você já se perguntou por que você, mesmo se posicionando como protagonista na sua vida, às vezes se pega repetindo ciclos que jurou que jamais viveria novamente? Ciclos que você não aguenta mais viver? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, preste atenção nos próximos minutos, porque eu vou te mostrar exatamente por que isso continua acontecendo com você. E o que existe hoje para mudar tudo isso na raiz. Antes de qualquer coisa, deixa eu dizer para você o que eu sei sobre você. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa que buscou, que estudou, que fez terapia e que se responsabilizou pela sua própria vida. Vamos dizer que você aprendeu a enxergar a vida com outras lentes das situações, que se posicionou verdadeiramente como protagonista, mesmo com dificuldade e com desconforto. Você já venceu batalhas internas que a maioria das pessoas nem sabem que existem. E você chegou até aqui porque você fez o trabalho. E é exatamente por isso que essa aula é para você. Porque quem chega no nível que você chegou, muitas vezes encontra um teto invisível. Um ponto onde não é só mais entender que resolve para ultrapassar. E esse teto, muitas vezes as pessoas não te avisam quando você começa essa caminhada. Então vamos por partes. Por que muitas vezes dói fazer o diferente mesmo sabendo que é o certo? Presta atenção nesse dado porque é ele que muda tudo. 95% da sua mente é subconsciente. Grava isso, 95%. Apenas 5% é consciente. Ou seja, você trabalhou em 5% há anos. E é aí que mora a boa notícia e a má. A boa, você evoluiu muito nesses 5% e já consegue perceber que você está muito diferente do que você era. A má, 95% continuam intactos. E são neles que estão gravados os padrões que você tanto quer mudar e muitas vezes não consegue. E como é que isso funciona naturalmente? As crianças, até os 7 anos de idade, elas operam em ondas teta. Só que em ondas teta é onde você cria a sua vida. É o modo de sugestionabilidade máxima. Tudo que aconteceu até ali foi gravado sem filtro. E tudo isso vira verdade sobre você e sobre o mundo. Aos 35 anos de idade, 90% dos seus pensamentos que você tem hoje são exatamente os mesmos que você teve ontem. E é por isso que a vida se repete. Não é falta de esforço, é biologia. E agora vem o dado que ninguém te contou. E que explica que muitas vezes mudar dói. O Dr. Joe Dispenza comprovou em ressonância magnética que cada emoção que você sente cria um coquetel químico para o seu corpo. E ao longo dos anos, o seu corpo se vicia nesse coquetel. Suas células desenvolvem receptores químicos para ele. E você fica biologicamente dependente da sua própria dor, sem saber. E quando você tenta fazer o diferente, o seu corpo entra em abstinência, sem perceber. Então ele vai te pedir a dose e te empurrar para o padrão se repetir. E é por isso que dói tanto mudar. É o seu corpo pedindo aquilo que ele já conhece. E não adianta entender isso conscientemente. Porque conscientemente faz parte dos 5% onde você já trabalha. E a dependência está dentro dos 95% do inconsciente. Isso significa que você está nessa luta antes mesmo de começar. Deixa eu te contar uma coisa pessoal. Nos últimos anos eu via minhas alunas verdadeiramente evoluindo muito com a minha mentoria. Trabalhando o emocional, trabalhando o mental, se posicionando de forma diferente e enxergando as situações com leituras diferentes daquilo que tinha registrado. Se posicionando como verdadeiras protagonistas. E eu sempre tive muito orgulho disso. E mesmo com o meu método e a minha mentoria funcionando perfeitamente, eu percebi uma coisa que me instigava muito. O processo era intenso. Era um desconforto que acompanhava muito a jornada. E muitas vezes carregava dor, inclusive. Fazer o diferente sempre exigiu muito esforço interno. Se posicionar
sempre exigiu muita coragem. Estabelecer limites exigia sustentação emocional. E eu via quanto elas se comprometiam com esse trabalho e quanto se entregavam nesse processo. E os resultados vinham, sempre vinham. Mas eu sempre me perguntei, e se eu conseguir facilitar esse processo? E se essas mulheres que já são comprometidas pudessem fazer o mesmo trabalho com menos peso, com mais fluidez e sem abrir mão da profundidade, mas com uma via mais leve? Porque uma coisa ficou clara para mim. A mudança acontece na mentoria, mas ela acontece pela via consciente. E existe uma parte da mente que o consciente não alcança. É a parte que dita 95% das nossas escolhas. Onde muitas vezes a gente acha que a gente está escolhendo, mas não. Estamos agindo no piloto automático. E foi aí que eu decidi buscar no inconsciente. O que a mente consciente não pode fazer sozinha. Não para substituir o trabalho profundo da mentoria, mas para facilitar a jornada delas. Para acelerar, para dar para minhas alunas a possibilidade de mudar com mais leveza, sem perder a profundidade que já era o carro-chefe do meu trabalho. E foi aí que eu comecei a estudar profundamente. Neurociência com Joe Dispenza e Bruce Lipton. Física quântica com Malé e a teoria do desdobramento do tempo. Trabalho arquetípico com Jung e Hélio Couto. Estados alterados de consciência, meditação em ondas teta. E entendi que existia uma via que ninguém estava integrando por completo. Uma combinação específica que acessa o subconsciente diretamente. Mas antes de levar para minhas alunas, eu quis testar em mim como um método próprio, sozinha e sem promessa de resultado. E aí aconteceu uma coisa que eu preciso te contar com honestidade, porque foi impressionante. Padrões que doíam em mim antes pararam de doer. Não foram embora, eu ainda os reconhecia, mas eles não me atingiam mais do jeito que era antes. Atitudes que eu levava semanas para tomar, coisas difíceis de dizer, decisões que muitas vezes eu adiava por meses, começaram a ficar fáceis, naturalmente e sem esforço. Eu me sentia como se eu estivesse ficando fria, olhando de fora ou de cima. Mas não era frieza, era outra coisa. Era eu não respondendo mais com a ferida emocional que eu carregava. Era como se aquela ferida tivesse parado de me comandar. Só que aí, depois disso, começaram as coincidências. Pessoas que começaram a chegar para facilitar situações na minha vida. Situações inesperadas acontecendo. Portas abrindo antes mesmo de eu bater. Recursos aparecendo quando eu nem sabia que precisava. Uma sincronicidade que era estranha de tão boa. E aí eu pensei, eu não posso guardar isso para mim. Vou levar para minhas alunas. Então eu levei para complementar o trabalho que a gente fazia mentalmente e emocionalmente. E adivinha o que aconteceu? Elas respondendo de forma muito mais rápida ainda do que eu respondi. Coisas do nada, impossíveis se tornando possíveis. Conexões acontecendo em situações que a lógica não explica. Algumas resolveram questões de anos em semanas. Outras receberam oportunidades que nem estavam procurando. E aí foi que eu decidi, essa ferramenta não vai mais ficar restrita à minha mentoria. Até porque a mentoria ela é direcionada exclusivamente para mulheres, porque a gente trabalha coisas do feminino lá dentro. Essa ferramenta precisa chegar em quem está pronto, porque tem muita gente que estuda há anos e ainda está faltando virar alguma coisa. E eu vou levar, a partir de agora, essa ferramenta para quem foi ou para quem não foi meu aluno. E por isso hoje eu estou abrindo essa ferramenta pela primeira vez para um público de fora da mentoria. Turma inaugural, condição especial, porque quem entrar agora sabe que é a primeira vez que vai ao público. O nome dessa ferramenta se tornou RNA, Reprogramação Neural com Arquétipos. Uma jornada estruturada de 11 semanas. Cada semana, uma camada específica do subconsciente é trabalhada. Eu faço uma abertura com uma aula que abre um vórtice neural. E em sequência, a gente faz uma meditação em teta, que grava a nova estrada a percorrer. Você repete essa meditação todos os próximos dias até acontecer a nova aula. 20 minutos por dia, 7 dias na semana. É essa repetição que ancora a nova via neural. Célula por célula. E agora eu vou te contar o que faz o RNA ser diferente de tudo que você já pode ter visto. Porque não é só neurociência. Existe uma segunda camada que multiplica o efeito.
se chama campo. O físico Nassim Haramein comprovou matematicamente que 99,99,9999% do universo é formado por vazio. Mas esse vazio não é nada. Esse vazio é tudo. É formado por um campo de informações e energia que conecta tudo. Bruce Lipton chama de campo. Joe Dispenza chama de campo quântico. Alguns chamam de Deus, outros de divino criador, outros de fonte criadora. E esse campo tem uma característica que muda como você vive. Ele responde à vibração da sua consciência. Ele não escuta o que você fala, ele escuta o que você vibra. E o que você vibra é o que você é internamente. Enquanto você vibra a escassez internamente, o campo te devolve escassez. Mesmo você pedindo abundância o dia inteiro. Se a vibração é escassez, chega escassez. Não é magia, é lei. O que o RNA faz é te ancorar numa nova frequência interna, cada semana mais fundo. E aí, o campo começa a responder. Pessoas certas aparecendo, prosperidade fluindo com menos esforço. E isso não é fé cega, é lei energética comprovada pela física quântica. Cada pessoa que se compromete com o processo entra no campo. E o campo faz literalmente a parte dele. E se você chegou até aqui, existe algo aí, já sabendo que era a peça que faltava, sabendo que você já fez muito e que agora você precisa de outra dimensão de trabalho, sabendo que a resposta não está mais numa técnica de pensamento positivo, está em outro lugar. Presta atenção nessa promessa porque eu vou fazer sem exagero. Se você entrar no RNA e fizer o processo com constância, 20 minutos por dia, 7 dias na semana, 11 semanas, você vai olhar para sua vida em novembro e não vai reconhecer a pessoa que você era em agosto. Não por milagre, por reprogramação, por lei energética, por biologia neural. Isso já aconteceu com dezenas de pessoas dentro da minha mentoria. E vai acontecer com você também se você entrar. Essa é a primeira turma do RNA aberto para o público, fora da minha mentoria. E isso significa que você entra como parte fundadora, com valor promocional exclusivo. E aqui vai o convite. 11 semanas de jornada, uma aula ao vivo por semana, sempre às quintas-feiras. E se você não puder assistir ao vivo, tá tudo bem, fica gravado para você assistir pela plataforma. Após essa aula, eu dou a meditação que você vai repetir por todos os próximos dias após a próxima aula. Vai existir um grupo de WhatsApp exclusivo que você possa tirar suas dúvidas. O início será no dia 27 de agosto, às 13 horas. E sobre o investimento, exclusivamente para essa turma, que é a turma fundadora, R$ 497 à vista ou 12 parcelas de R$ 51,40 no cartão. E nas próximas turmas vai entrar o valor cheio. Esse valor é exclusivo para essa turma. O link do checkout está aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Se você preferir tirar qualquer dúvida antes de entrar, é só chamar o meu time no WhatsApp ou no direct do Instagram. Última coisa que eu quero te dizer. Pode ser que seu corpo tenha emitido qualquer tipo de sinal enquanto você assistir esse vídeo. Repare nisso. Se em algum momento você teve arrepio, se você teve aperto no peito, se você teve vontade de chorar, se você teve frio, calor, qualquer coisa, tudo é sinal. Isso significa que a parte de você que já sabe sobre esse processo e já reconheceu que aqui está uma porta. Confia nessa parte. Ela sabe o que é seu e é o campo te respondendo. O link está aqui embaixo e eu te vejo dentro. Espero que você esteja de braços abertos para receber a nova vida dentro da sua velha vida.